Olá, paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo hoje tem um tema. Você já se comparou com os ímpios? Você já comparou a sua vida com as pessoas que não servem a Cristo, que não estão buscando fazer as coisas corretamente? Hoje a palavra é sobre isto e o tema bíblico é de Mateus 7, que fala sobre os dois fundamentos. A pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha e a que edificou sobre a areia. Mas antes, eu gostaria de relembrar uma história. Provavelmente alguns de vocês já devem ter escutado, mas a gente vai relembrar juntos. É a história de um rapaz que ele faz um desafio com o Senhor. Ele fala assim, olha, vamos ver quem derruba mais árvore aqui? E então ele entrega ali o seu machado, pega um machado, entrega outro machado para o Senhor e fala, né? Fala assim, ó, vamos ver quem derruba mais árvore. E aquele rapaz, ele começa a pegar aquele machado e começa a cortar, começa a bater na primeira árvore, ela cai, vai para a segunda árvore, bate, a árvore cai. E assim ele vai fazendo, vai derrubando uma, duas, três, quatro árvores. E à medida que ele vai derrubando, ele percebe que aquele senhor, ele tá afiando o seu machado. E aí chega um momento que ele vê tantas árvores ali já derrubadas, que ele começa até a rir, né, daquele senhor. Fala assim, nossa, olha o tanto de árvore que eu já derrubei e você ainda tá aí parado. E ele continua ali, né, batendo na árvore, bate. Só que aí chega um momento que ele já não tem mais força para derrubar a árvore. O seu machado ele já perdeu o corte, para ele cortar ele tem que fazer muito esforço. Ficava batendo demais uma árvore. E enquanto isso, o Senhor, ele ali, terminando de afiar o seu machado, se levanta, então ele começa a derrubar a árvore. Só que diferente do rapaz, uma pancada só ele já derrubava a árvore. Não precisava de bater muito, era um corte. Derrubou a primeira, derrubou a segunda, derrubou a terceira. E isso fez com que ele derrubasse mais árvores e ficasse menos tempo cansado. Quando foi ver aquele senhor, ele derrubou mais árvore que aquele jovem e se cansou menos. E aquele rapaz se esforçou demais, derrubou menos árvore e acabou ali perdendo o desafio. Essa é uma reflexão para a nossa vida que fala sobre a importância da gente se afiar, a importância da gente fazer aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Eu lembro que uma vez na minha vida, eu, sem querer comparar, mas o pensamento ele, né, começa ali, e eu comecei ali um primeiro pensamento de comparar minha vida. Eu comecei a olhar as pessoas que não serviam a Cristo, que não faziam as coisas corretamente, pessoas que eu sabia que estavam fazendo coisas desonestas e vendo que aparentemente elas estavam conquistando mais do que eu, tinha mais coisas do que eu, e aí eu comecei ali fazer essa comparação e foi quando o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem e me fez essa pergunta: eles estão edificando a casa deles sobre a rocha? E eu comecei a meditar sobre isso e aquele pensamento desapareceu. Eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Eu estava colocando a base primeiro. E quem é a base? A base é Jesus Cristo. Então, quando a gente primeiro começa a buscar a Jesus, a colocar a nossa vida, que é a nossa casa, na rocha, nós estamos protegendo a nossa casa. Nós estamos alicerçando. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar lá e vamos ler em Mateus 7. Em Mateus 7, está falando sobre dois homens que a diferença, né? De quem construiu, duas pessoas que construiu uma casa na rocha e na areia. E aí tá falando que a primeira pessoa, ela alicerçou. Ó, já tem uma diferença nisso. Fala que ela alicerçou a casa sobre a rocha, de forma que veio os ventos, veio a chuva e aquela casa não caiu. E depois fala sobre o homem que edificou. E é diferente, porque o alicerce, ele vai para dentro, né, da terra, é profundo, ele faz uma base. Enquanto edificar é do solo para cima. Só constrói ali sobre o que já está ali na base, não tem um fundamento, não tem uma base embaixo que vai firmar. E aquele homem, ele edificou.
a sua casa, só que quando veio o vento forte, as águas subiram, a sua casa caiu. E isso vem nos trazer essa reflexão, que muitas vezes a gente, na pressa de conseguir as coisas, de mostrar resultados, de querer ver logo pronto, a gente não se preocupa com aquilo que é muito importante, que é colocar a base. Então, muitas pessoas, às vezes, na busca de conquistar, como eu estava falando no começo, olhando, falando assim, nossa, mas conquista mais do que eu, tem mais do que eu e não está fazendo certo. Muitas vezes as pessoas nessa busca de querer ter logo, de querer ver logo, de querer ver os resultados logo, muitas vezes até para mostrar para o outro que que está conseguindo, às vezes elas fazem tão rapidamente que elas não respeitam o processo que tem ali para construir, de fazer aquilo que é principal, aquilo que é fundamental. A gente só tem a parte de cima do edifício em segurança se a gente ter primeira parte, porque é o fundamento que vai dar segurança, que vai sustentar a parte que vai edificar. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Na busca de querer ter logo, elas pulam o processo. Às vezes pulam o processo do estudo, pulam o processo do preparo, pulam o processo do treino, às vezes age com desonestidade, às vezes agem usando aquela expressão, né, puxando o tapete do outro, prejudicando o outro. E quando a gente, né, quando alguém decide agir dessa forma, o que ela está fazendo é construir a sua casa sobre areia. Depois vem as tempestades, vem as dificuldades, e aí a sua casa cai. E a queda é grande, como o texto de Mateus 7 fala. Só que quando a gente entende que a gente tem um processo de afiação, que a gente precisa afiar primeiro o nosso machado, a gente precisa primeiro colocar a base, sustentar, fazer aquilo que ninguém está vendo. Quando nós estamos falando de base, nós estamos falando algo que está por dentro. Estamos falando sobre algo que aparentemente as pessoas vão olhar, nós vamos olhar e a gente não vai ver. Né? Por exemplo, quando uma pessoa vai construir uma casa, às vezes os pedreiros estão trabalhando lá tanto tempo, mas ninguém ainda viu um tijolo em pé. Ninguém ainda viu uma construção ali, né, aparentemente visível, né, em pé. Mas está sendo feito o trabalho, e o trabalho é por dentro. A pessoa está colocando aquilo que é principal, aquilo que não pode faltar, que é a base. E quando a gente entende isso na nossa vida, a gente começa a perceber a importância de nós passarmos os processos. E esses processos são realmente isso: o tempo de estudo, o tempo de oração, o tempo de preparar a palavra. Por exemplo, agora, nesse momento, usando esse exemplo, vocês estão vendo o vídeo. Nós estamos aqui diante de um vídeo. Mas o que vocês não viram? O momento que eu peguei a Bíblia, no momento que eu peguei a caneta, o momento que eu orei, o momento que eu escrevi. Então, isso daqui é aquilo que muitas vezes as pessoas não veem. Só vê aquilo que já está diante dos olhos, o vídeo pronto. E muitas vezes, por exemplo, usando esse mesmo exemplo, a gente pode fazer isso. Eu poderia aqui simplesmente ligar a câmera, começar a falar, mas e aí? E o versículo? Qual o versículo? Poderia me perder aqui no versículo, no exemplo. Por quê? Porque eu não respeitei aquilo que é principal, aquilo que vem antes do vídeo montado, que é aquele momento com Deus. É o momento da oração, o momento da palavra, o momento que eu começo a relembrar histórias, momentos como esse do rapaz, né, na floresta ali da árvore. E muitas vezes a gente cai nessa tentação de não colocar aquilo que é principal. E falando sobre rocha, quem é a nossa rocha? Jesus. Em Salmo 62, versículo 2, vai falar assim: só Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei abalado. Então, quando a gente coloca Jesus como fundamento da nossa vida, a nossa vida está segura. Então, quando a gente coloca o principal, o que é o principal no nosso dia? É acordar,
e colocar Jesus como o primeiro. A oração, a palavra, são fundamentos que a gente não pode negociar. Agir honestamente são fundamentos que a gente não pode negociar, a gente não pode deixar fora. A gente não pode deixar fora da base a oração, a palavra, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. Quando a gente age assim em todas as áreas da nossa vida, dessa maneira, nós estamos colocando a nossa casa sobre um fundamento que tem segurança. De forma que quando vinham as tempestades, a nossa casa não vai cair. E aí é agora onde eu entro em Marcos capítulo 15. Eu ouvi esse versículo ontem, né, na aula de dança ministerial. A pastora e professora, ela trouxe essa palavra pra gente. E hoje, quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei. Porque quando a gente falou no começo que às vezes a gente quer construir a casa rapidamente para mostrar para os outros, é porque a gente às vezes já caiu na tentação da pressão. A gente começa a não ouvir mais a voz de Deus. A gente às vezes se perde ali em querer mostrar resultados e a gente acaba ouvindo as vozes de outras pessoas. Existe uma canção do Thales Roberto, que eu acho muito bonita, que fala a resposta. E ele começa ministrando essa canção e começa falando assim, que muitas vezes o mundo nos pede resposta. As pessoas nos pedem resposta. E aí, como que vai fazer? E aí, quando que vai cair a primeira árvore? E aí, quando que você vai colocar o primeiro tijolo? E aí, quando que essa casa vai ficar pronta? O mundo nos pede resposta que às vezes a gente sente essa pressão. E muitas vezes é por isso que as pessoas cedem e acabam pulando os processos. Porque elas querem dar essa resposta para o mundo. Elas querem mostrar aquilo que elas estão fazendo. E às vezes essa pressão, essas vozes, essas pessoas que vêm nos questionar, vêm nos perguntar, às vezes a gente acaba fazendo isso, pulando os processos. Mas olha o que está escrito em Marcos, né? Em Marcos 15, conta a história de Jesus quando ele está diante de Pilatos. E ele começa a questionar, mas e aí? Eles estão te acusando, eles estão falando sobre isso, estão falando sobre você, você não vai se defender? E aí a gente vai ler que Jesus, ele silenciou. Jesus, ele não falava nada. E aí pergunta, mas você não vai se defender? Você não vai fazer isso? E Jesus manteve calado. Então, olha o ensinamento. Às vezes a gente quer responder. Às vezes a gente quer falar. Às vezes a gente quer dar uma resposta. Às vezes a gente quer mostrar a solução. Às vezes a gente quer mostrar ali que a gente está no caminho certo. Que aquelas fundamento é importante. Às vezes a gente quer explicar, quer falar. Mas olha esse ensinamento. Silenciar. Não querer responder tudo. Deixar que o propósito se cumpra. Jesus, ele tinha um propósito na vida dele. E ele silenciou de forma que Pilatos ele ficou admirado com o silêncio de Jesus. E depois continua a história, Jesus ele morreu e ele ressuscitou. Então se cumpriu um propósito na vida de Jesus. E olha que ensinamento que nós temos hoje. Muitas pessoas às vezes vão querer comparar. Às vezes até você mesmo vai querer comparar a sua casa com a casa do outro. Provavelmente a pessoa que construiu a sua casa ali na areia, ela construiu mais rápido. Provavelmente ela não pensou nos fundamentos, construiu rápido, as pessoas viram a casa já pronta e depois, não conta isso na história, mas imaginando aqui, que depois as pessoas foram questionar aquele que estava construindo a casa na rocha. Olha, mas aquele ali já está pronto. E aí? Mas você vai terminar quando? Então, essa palavra vem para nos lembrar isso. A gente não ceder à pressão. Não ceder às tentações de querer pular os processos. De saber que a nossa vida, quando a gente está orando, quando a gente está esperando em Deus, não é perca de tempo. É o momento que nós estamos afiando o nosso machado. É o momento que nós estamos colocando Jesus como fundamento.
E a parte de cima, né, a edificação, vai acontecer também. E quando acontecer, vai acontecer de forma segura. Vai acontecer sabendo que Jesus é a nossa base. Então não compare a sua vida à vida de outras pessoas que estão agindo que estão agindo incorretamente, que estão agindo errado, que estão agindo sem colocar Jesus como base. Porque infelizmente, pessoas que agem sem colocar Jesus como primeiro, sem colocar Jesus como fundamento, age como quer, faz com pressa, faz rápido, faz de forma desonesta, uma hora a tempestade vem. E a casa, ela não fica em pé. É o que a palavra fala. Ela vem, aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, como a gente já leu em Salmos 62, quando os ventos vêm, a casa cai. Então espere, aguarde, respeite o seu processo de afiação. Respeite o seu tempo de estudo. Respeite o seu tempo de estágio. Respeite o seu tempo de ler a palavra, o seu tempo de terminar o curso, o seu tempo de fazer aquilo que precisa ser feito primeiro. Respeite o seu processo de afiação e construa a sua casa sobre a rocha. Não deixe de fora aquilo que é principal, aquilo que é fundamental, que é Jesus e os ensinamentos dele. Porque depois, quando a casa estiver de pé e os ventos virem e soprar sobre a casa, como a gente lê em Salmo 62, nós não seremos abalados. A casa não será abalada. Então guarde essa palavra no seu coração. Construa sua casa em Jesus, porque Ele é a rocha. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.